Revelado, o incrível transformador de um bilionário cego que contrata 7 mulheres por 500 milhões. Maurício sempre foi um furacão em sua vida, mesmo sem enxergar nada além de sombras. Nascido em um bairro simples de São Paulo, sua visão de futuro era clara como cristal. Desde pequeno, ele sabia que sua deficiência visual não seria um fardo, mas uma ponte para transformar o mundo. Com uma mente genial em tecnologia, ele construiu um verdadeiro império, e agora, aos 45 anos, era um bilionário respeitado. Mas por trás de seu sucesso, havia uma solidão profunda que o envolvia como uma névoa densa. A perda de seu mentor, que havia sido seu farol em meio à escuridão, atingiu seu coração com a força de um terremoto. No seu escritório moderno, cercado por telas que pulsavam com dados e gráficos, Maurício percebeu que a vida estava estreita. Sua equipe movimentava-se como num relincho frenético, mas sentia uma desconexão palpável. Com a morte de seu mentor, a presença familiar de apoio desapareceu. Era hora de refletir, de confrontar as relações que construiu e, principalmente, o que realmente significava família. A ideia de contratar 7 mulheres de origens variadas surgiu quase que como um sopro divino, não apenas para reerguer seu coração, mas para atendê-las. As vozes ao seu redor ecoavam dúvidas. Como um cego pode liderar um time tão diverso? Questionavam. Ele sentiu o peso das palavras como espinhos em sua carne. Mas a determinação era sua companheira inquebrantável. Com um toque de ousadia, decidiu enfrentar este desafio. Ele queria ajudar essas mulheres a se autoafirmarem, a realizarem seus sonhos, assim como havia feito um dia. Seria um projeto transformador, não apenas em termos financeiros, mas uma verdadeira revolução pessoal para cada uma delas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando as mulheres começaram a trabalhar, a tensão era palpável. As conversas se intensificaram, lágrimas foram derramadas e segredos revelados. Cada uma trazia uma bagagem de lutas e sonhos. Ele os conhecia tão bem quanto conhecia suas próprias batidas de coração, mas perceber essas fraquezas expostas era um desafio novo. Um conflito estourou como uma explosão, revelando a fragilidade das esperanças. Maurício sentia-se em uma encruzilhada. Confiar plenamente nelas significava arriscar sua própria vulnerabilidade. Com o prazo final se aproximando e as vozes de desconfiança retornando mais forte, ele enfrentou um dilema enorme: manter a rigidez da liderança à moda antiga ou abrir seu coração e se tornar parte do processo, permitindo que o grupo prosperasse como um todo. No momento culminante, Maurício percebeu que a verdadeira riqueza não estava em números, mas nas lições que aprendeu com cada um deles. Uma confiança crescente estava se formando, e ele estava prestes a descobrir se conseguiria aceitá-la. Mas no fundo de seu ser, a pergunta pulsava: conseguirá ele arriscar tudo e permitir que o amor e a união florescessem? A resposta parecia dançar à sua frente, uma nebulosa possibilidade, enquanto a pressão aumentava. O futuro permanecia incerto, mas havia esperança no ar. As semanas seguiram e o clima na equipe de Maurício oscilava entre esperança e desespero. Com cada reunião, as mulheres se tornavam mais apaixonadas por seu propósito, mas o medo e as inseguranças também aumentavam. A cada ideia que florescia, uma sombra seguia o receio de não ser boa o suficiente, de falhar. E Maurício, em meio a isso tudo, lutava para se conectar. Um dia, ao final de uma intensa sessão de brainstorming, ele sentiu que o que faltava era um toque de humanidade. Um momento de vulnerabilidade compartilhada. Então, respirou fundo e decidiu abrir seu coração. Contou a elas sobre seu mentor, sobre como ele não apenas ensinou habilidades técnicas, mas também o valor da amizade e da confiança. A sala caiu em silêncio. O som da sua própria voz ecoava em seus ouvidos, um reflexo de suas inseguranças mais profundas. Naquele instante, algo mudou.
As mulheres começaram a se abrir. Raquel, uma jovem programadora da periferia, falou em lágrimas sobre sua infância difícil e como cada conquista parecia uma batalha perdida. Luciana, com um sorriso tímido, confessou que havia desistido dos próprios sonhos por medo de não ser aceita. As outras foram seguindo, cada história uma nova peça na rica tapeçaria de suas vidas. Maurício escutava, seu coração batendo forte, enquanto percebia a beleza em suas fragilidades. A troca de experiências parecia construir uma ponte. As vozes que antes eram hesitantes agora se misturavam, se fortaleciam. A sala, que antes era apenas um espaço de trabalho, estava se transformando em um lar. Aquela sensação de pertencimento começava a tomar conta, e Maurício podia sentir a mudança no ar. Foi nesse momento que uma ideia acendeu uma nova esperança, um encontro mensal onde todas poderiam compartilhar desafios e conquistas. Com o próximo encontro agendado, as mulheres começavam a chegar cheias de expectativa. O primeiro beijo da solidariedade se concretizava. As histórias se entrelaçavam, e a equipe sabia que era mais do que apenas um projeto, era um novo começo. Maurício, ao ouvir cada relato, sentia suas próprias feridas sendo curadas. Ele começou a perceber que não precisava estar sempre no controle, a confiança do grupo crescia como uma planta sob a luz, e cada uma delas, a sua própria flor. Mas em meio a esse renascimento, Maurício não conseguia ignorar uma sombra crescente de concorrentes observando seus passos de perto. Ele sabia que, ao expor seus medos e fragilidades, poderia dar vantagem a quem queria derrubá-lo. As perguntinhas inquietantes voltaram a dançar em sua cabeça. Ele havia se exposto demais? Estaria arriscando a segurança que havia construído ao longo de anos? Enquanto esses pensamentos giravam, uma notificação apitou em seu celular. Era um e-mail, proposta de aquisição da empresa. O coração dele disparou. O que aqueles concorrentes queriam realmente? Seria o fim do que havia construído, ou o começo de algo ainda maior? E agora, qual caminho ele escolherá seguir? O peso da decisão sobre as mulheres e o futuro do seu império estava prestes a se desenrolar. As horas seguintes foram um turbilhão na mente de Maurício. O e-mail não saía de sua cabeça. Proposta de aquisição. Seria isso que ele realmente desejava? Era difícil apontar uma direção com toda a sua equipe dependendo dele. Ao mesmo tempo, as histórias que cada mulher havia compartilhado lhe davam forças. Aquela vulnerabilidade estava tecendo um laço entre eles, algo poderoso. Ele olhou pela janela. O céu estava carregado de nuvens, e gotas de chuva começaram a cair. Olhar para o exterior parecia mais fácil do que encarar o peso de sua decisão. O que, afinal, o tornaria feliz? Uma sala lotada de vozes unidas em um propósito ou a segurança financeira de um contrato que poderia garantir, a princípio, tudo o que ele havia sonhado? Cada escolha vinha carregada de consequências inimagináveis. No dia seguinte, estavam todos reunidos para o encontro mensal. As mulheres estavam animadas, rindo e trocando ideias. Maurício observou cada uma delas, notando a vitalidade em seus rostos. Ele se lembrou do que elas disseram no último encontro sobre sonhos e fragilidades. O que ele havia feito naquelas semanas não era apenas criar um projeto, mas um ambiente onde as mulheres se sentiam livres para se expressar. Isso tinha um valor inestimável. Bom dia, pessoal, ele começou, tentando transmitir confiança, apesar da tempestade dentro de si. Hoje, quero que compartilhemos algumas conquistas. Algo que os faça sentir orgulhosas. Os olhares se iluminaram. Raquel foi a primeira a se levantar. Com um brilho nos olhos, contou sobre a primeira vez que conseguiu implementar um algoritmo complexo sozinha. As palmas ecoaram pela sala, um ritornelo de celebração. Em seguida, Luciana compartilhou que havia se inscrito em um curso que sempre sonhou, para aprimorar suas habilidades em design. A alegria parecia contagiante, e Maurício sentia seu coração aquecer. Mas no fundo, uma voz sussurrava: "E você, Maurício? O que fará agora?" Esses relatos foram sendo seguidos por outros. A sala estava em festa quando uma preocupação surgiu na mente dele. E se tudo se desfizesse? A proposta de aquisição poderia pôr tudo a perder.
E se as mulheres fossem deixadas de lado em nome do lucro? Ele não podia deixar que essa nova família se despedaçasse por medo. O diálogo se tornou um manto que aquecia, e, de repente, a ideia de compartilhar sua própria luta começou a ganhar força dentro dele. Ao final, ele respirou fundo e decidiu fazer o que parecia mais aterrorizante. Eu tenho algo a dizer. O murmúrio da sala diminuiu, todos voltaram a atenção total para ele. Com um nó na garganta, Maurício se lembrou de como cada uma delas havia se aberto, e que era sua vez. Recebi uma proposta de aquisição para a empresa. Mas isso me fez pensar sobre o que realmente queremos. Estou em um dilema e preciso da ajuda de vocês para decidir o que fazer, revelou, sua voz tremendo. Silêncio. O clima, que antes era de comemoração, agora estava carregado de expectativa. Maurício sentia seu coração bater forte. Seria isso que elas precisavam ouvir? Esse momento de vulnerabilidade servirá para eles se unirem ainda mais? As mulheres trocaram olhares, mas não havia medo neles. Havia determinação. Raquel foi a primeira a falar: Maurício, estamos ao seu lado. Juntas somos mais fortes. Não deixe que uma proposta tire nosso foco. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Luciana se levantou e disse, com um brilho de esperança nos olhos: vamos criar algo maior juntas. Vamos mostrar que somos mais do que apenas números. Logo, outras mulheres se manifestaram, uma após a outra, cada discurso uma faísca. Mas e se o que realmente estava em jogo não fosse apenas o negócio, mas a essência do que estavam construindo juntas? Os próximos passos pareciam mais claros, mas a responsabilidade não deixava de ser pesada. A força que emergiu daquele encontro poderia ser a chave para algo maior, enquanto a proposta de aquisição parecia uma sombra que ameaçava apagar essa chama. E agora, como Maurício e o grupo enfrentariam essa nova etapa? A tempestade estava apenas começando. Maurício sentou-se em sua cadeira, o eco dos discursos fervorosos das mulheres ainda reverberando na sua mente. Em um momento, ele se sentia como um líder, o centro de uma rebelião silenciosa, e no outro, como um simples homem amedrontado pelas decisões que estavam diante dele. Ele precisava entender como equilibrar essa nova força que havia surgido com as incertezas que a aquisição prometia trazer. As vozes que flutuavam pelo ar eram como música, mas a melodia estava prestes a mudar. Naquele momento de lucidez, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Se unidas, as mulheres poderiam transformar a proposta de aquisição em algo benéfico, não só para a empresa, mas para cada uma delas. Ele decidiu que precisava de estratégias, de um lugar seguro onde todas as visões pudessem ser compartilhadas. Vamos encontrar o que nos une, não o que nos divide, disse ele, com uma nova determinação na voz. O olhar curioso delas incentivava a continuar. Em vez de temer o que pode acontecer, que tal se desenhássemos nosso futuro? Um plano que honre essa jornada que temos trilhado juntas. As mulheres assentiram, o ambiente carregado de esperança e um toque de desafio. Elas se reuniriam novamente, dessa vez para criar uma proposta que unisse suas vozes. Um plano que mostrasse ao potencial adquirente que estavam ali por algo mais do que números em uma tabela. Vásia, uma das mais novas da equipe, sugeriu: e se fôssemos a verdadeira força por trás da nossa marca e apresentássemos um modelo de negócio que se afastasse das práticas tradicionais de mercado? Um modelo que priorizasse o individual, que valorizasse nossas inovações em um mundo corporativo tão homogêneo. A voz dela despertou um sorriso em Maurício. Aquela ideia se refletia nas conversas que ele teve com cada uma delas. Ele via a essência do que elas construíam, e isso era precisamente o que o tornava tão grande. Esse era um momento crucial para a equipe, e ele sabia que precisava agir. Isso é exatamente o que vamos fazer. Vamos convocar uma reunião com a empresa que fez a proposta. Vamos apresentar não apenas a nossa força de trabalho, mas os valores que criamos juntos. Se for para avançar, que seja com dignidade e um propósito claro, Maurício falou, a confiança começando a espelhar em sua voz. As palmas se seguiram, um sinal claro de união e determinação. Cada uma delas começou a se levantar para compartilhar ideias e experiências que poderiam fortalecer a proposta.
Maurício enxergava um novo projeto nascendo ali, um lugar onde cada uma poderia ser ela mesma, livre de qualquer pressão de mercado. Enquanto o clima de empolgação crescia, ele não pôde deixar de sentir uma nova onda de ansiedade. Ele sabia que com cada sonho e cada ideia também vinham riscos. Uma proposta turva poderia rondar a equipe, e a sombra da aquisição ainda pairava pesadamente. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força pulsante, uma resiliência que não podia ser ignorada. Quando o grupo finalmente se dispersou, Maurício ficou sozinho, absorvendo tudo o que havia acontecido. Ele pegou seu celular, ao olhar para a tela, viu novas notificações. Eram mensagens da empresa adquirente, pedindo uma reunião. Sua respiração ficou mais rápida, e um calafrio percorreu sua espinha. E agora? Pensou ele, lembrando-se do lema que havia emergido naquela companhia, da unidade e do poder feminino que prometia não desistir facilmente. O encontro marcado poderia ser o divisor de águas. Será que eles estariam prontos para enfrentar o gigante que estava do outro lado da mesa? Nada seria fácil. Mas uma coisa era certa, juntos, estavam prontos para lutar. E essa luta prometia ser mais do que uma negociação, poderia ser o início de uma nova era. Mas, no fundo, Maurício se questionava, a verdadeira batalha estava apenas começando? O coração de Maurício batia acelerado enquanto ele se preparava para a reunião. A sala ficava cada vez mais pequena, cada detalhe parecia amplificado. Ele olhou pela janela e sentiu a pressão e a expectativa lá fora, era como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando o desenrolar daquela história. Ele não estava apenas defendendo um projeto, estava representando cada uma das mulheres que, juntas, moldaram aquele lugar. A atmosfera na sala de conferências era palpável. Os executivos da empresa adquirente já estavam lá, com seus ternos impecáveis e expressões neutras. Ele percebeu que estavam prontos para ouvir. A equipe que o acompanhava trazia uma mistura de nervosismo e determinação, como uma tempestade prestes a se transformar em um belo arco-íris. Lembrem-se do que nos une, murmurou Maurício, tentando infundir coragem nas mulheres ao seu lado. A memória das palmas e das vozes cheias de sonho ecoava em sua mente, alimentando sua convicção. Quando ele se virou para encarar a mesa do outro lado, viu algo que o impediu de sentir medo, o olhar curioso nas faces das executivas e executivos. Havia um interesse genuíno ali, algo que ele não esperava. Após algumas apresentações tediosas, chegou a hora do grande momento. Maurício se levantou, engolindo a ansiedade que subia pela sua garganta. Estamos aqui para apresentar mais do que uma proposta, começou. Hoje, queremos mostrar a força e a paixão que criamos juntas ao longo dos anos. Nossa marca não é apenas o que vendemos, mas o que acreditamos. Ele viu o brilho nos olhos das mulheres ao seu lado, cada uma delas em sintonia, prontas para contribuir. Passou a palavra para Lívia, que começou a detalhar as inovações que tinham em mente. Imaginamos um modelo que se distancia das práticas tradicionais e permite o florescimento das ideias. Um espaço onde cada voz conta e o individual é valorizado. Isso não é apenas um negócio, é uma revolução. Os argumentos fluíam como uma corrente de energia. Cada uma delas compartilhava experiências, contando sobre seus desafios e conquistas. Aquela apresentação não era só sobre números, era sobre histórias de vida. Momentos que elas enfrentaram com garra, risos que se transformaram em lágrimas de superação. O sentimento se espalhou pela sala, e, por breves instantes, Maurício segurou a mão de Vásia, sentindo que aquela era uma luta coletiva. Mas quando ele viu a expressão de um dos executivos, uma sombra pairou sobre seu coração. Havia uma curiosidade feroz, mas também um olhar crítico. Ele sabia que, ao mesmo tempo que estavam conquistando a atenção, o risco de desconfiança também aumentava. Uma grande promessa poderia ser acompanhada por grandes riscos. Os diretores começaram a fazer perguntas incisivas, pedindo mais esclarecimentos. Maurício sentiu a pressão aumentar. Percebeu que estavam prontos para surpreendê-los com o potencial que vislumbravam, mas também prontos para desconstruir tudo. Como vocês pretendem manter a criatividade em um ambiente tão corporativo? Perguntou uma mulher com uma voz de aço. Maurício engoliu em seco.
O que poderia responder que não soasse apenas como mais uma frase de efeito? E se a proposta que a equipe construiu não fosse suficiente? Mas então se lembrou da coragem que viu ali, daquela união palpável. Vamos revelar algo. O verdadeiro sucesso se alicerça na diversidade de pensamentos e experiências. Acreditamos que a nossa abordagem inovadora não só manterá a criatividade, como também a ampliará. Queremos inspirar mudanças, não só em nossa empresa, mas em todo o setor. Ele olhou nos olhos de cada um dos diretores, e por um momento, a ideia de terem perdido o controle lá fora foi substituída por esperança. Eles poderiam estar prestes a mudar tudo, mas seria possível vencer os medos e as dúvidas que ainda pairavam no ar? A tensão crescia, e Maurício se perguntava, essa era a virada que esperavam, ou o primeiro passo para um caminho cheio de armadilhas? A próxima resposta deles poderia definir o futuro da equipe e das vozes que lutavam para serem ouvidas. A única certeza que ele tinha era que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Maurício sentiu o peso das palavras pairando no ar, quase como uma nuvem densa que ameaçava desabar a qualquer momento. Ele sabia que esse momento crucial poderia ser o divisor de águas, não apenas para o projeto, mas para toda uma nova era que aquelas mulheres estavam tentando construir. O olhar da mulher que havia feito a pergunta ainda o perseguia. Havia algo na sua expressão que misturava ceticismo e curiosidade, como se ela estivesse em busca de um motivo para acreditar. Uma troca rápida de olhares entre ele e Liv indicou que era a vez dela novamente. Mas antes que ela pudesse se levantar, o executivo que estava à sua direita interrompeu. E o que acontece se esse espaço não for bem recebido pelo mercado? O risco é alto. E não podemos nos dar ao luxo de falhar, disse, mantendo um tom crítico que penetrou o coração do grupo. Era um lembrete de que a sinceridade da apresentação poderia não ser suficiente. Um silêncio tenso tomou conta da sala e Maurício podia sentir a atmosfera se transformando. Quase como se cada mulher ao seu lado estivesse segurando a respiração, à espera de uma resposta que poderia virar a maré a seu favor ou afundá-los. O nervosismo imobilizava, mas a determinação começou a emergir, como se flores fossem brotando de um solo árido. Precisamos ver o que está em jogo, e esse projeto vai além de números e gráficos. É sobre as vidas que estão envolvidas, ele começou, sua voz ganhando força. Já mais do que uma baita ideia, é uma chance. Uma chance de mudar a narrativa não só para nossas equipes, mas para a maneira como o mercado vê a diversidade e a inclusão. Podemos mostrar que riscos calculados podem gerar criatividade e inovação. Os diretores se entreolharam, e um murmúrio suave percorreu a sala, quase como um eco distante. Havia uma centelha ali. Aquela mesma sala que antes parecia uma fortaleza impenetrável, agora havia deixado escapar um pouco de sua rigidez inicial. E Maurício continuou, impulsionado por uma força que parecia vir de cada canto, de cada história que juntas haviam construído. As mulheres que estão aqui hoje não são apenas funcionárias, são líderes natas. Elas trazem consigo anos de experiência e uma visão que vale cada centavo do investimento. Vamos revolucionar o setor. Como podemos ter certeza disso? A pergunta foi direta, mas a mulher que a fez agora parecia mais receptiva. Maurício viu isso como uma oportunidade. Coração acelerado, ele declarou com sinceridade. Quem aqui nunca abraçou sua vulnerabilidade? Quem nunca teve que lutar mais do que deveria por reconhecimento? Estamos prontos para fazer esse investimento não apenas em criatividade, mas em pessoas que realmente entendem o que significa superar obstáculos. Levantou-se, olhou em volta novamente e viu as mulheres em sua equipe se agitando. Havia algo a mais em seus olhos agora, um brilho que antes estava escondido pelo medo. Elas também estavam começando a acreditar na força que tinham. O sol que entrava pela janela parecia brilhar mais intensamente, como se estivesse sintonizando com aquele momento. E ali, no calor da conversa, Maurício percebeu que a apresentação tinha se transformado em algo mais que uma mera defesa de um projeto, estava se tornando uma declaração de propósito. Algo no ar mudará e parecia claro que alguns dos diretores começaram a se deixar levar pela energia dela. Porém, antes que a conversa pudesse avançar, um dos homens na mesa levantou a mão. Seu olhar era feroz e confiante. E se a nossa proposta de aquisição não for aprovada?
O que vocês farão então? Maurício congelou por um segundo. Aquele era o tipo de pergunta que exigia uma resposta contundente, uma resposta que não tinha certeza se conseguiria formular. Havia muito em jogo. Um futuro que horizontes que eles mal podiam imaginar poderiam ser perdidos ali mesmo. O que faremos, de fato, me preocupa. Mas e se ao invés de pensar em fracasso, pensássemos em possibilidades? A voz de Maurício estava mais firme. Cada palavra era um desafio, um convite à transformação. Nós vamos lutar como sempre fizemos. Não desistiremos. O silêncio duro na sala, contudo, não se desfez. Havia ali uma dúvida: poderiam realmente acreditar na coragem daquelas mulheres? A pergunta ficou pendurada no ar como uma sombra. Uma sombra que se aproximava com a possibilidade de desespero ou um novo amanhecer. Maurício respirou fundo e se preparou para responder, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava. Entre o medo e a esperança, a batalha ainda não havia terminado. E, no fundo do seu ser, uma sensação crescente de que maiores revelações aguardavam, revelações que poderiam mudar tudo. Que viradas inesperadas estavam por vir. Maurício sentiu o coração pulsar forte enquanto a tensão na sala parecia criar uma barreira invisível. Ele olhou nos olhos das mulheres ao seu redor e viu a determinação refletida em seus rostos. Era como se elas estivessem esperando que ele liderasse aquela batalha. Com certeza, ele não poderia decepcioná-las agora. A sala estava carregada de expectativas, e o ar fresco que entrava pela janela se misturava com um gosto amargo de incerteza. Os diretores ainda pareciam paralisados, como se estivessem pesando suas palavras antes de decidir o destino da proposta. Sabendo que precisava agir rápido, Maurício respirou fundo e seguiu em frente. Entendam, ele começou, sua voz tranquila, mas firme. Este projeto não é um investimento qualquer. É uma transformação. É sobre mudar vidas, não só a delas, mas a de todas que se identificam com essa luta. Quando olhamos para a representação feminina no mercado, não vemos apenas dados. Vemos histórias de resiliência, de superação. Cada uma destas mulheres à minha frente tem um legado para contar. Ele alinhou seu olhar com o da mulher que havia feito a primeira pergunta. Vocês querem saber o que acontece se falharmos? Se tivermos a coragem de arriscar, eu lhes digo que o único fracasso é não tentar. Não podemos nos deixar paralisar pelo medo. O sucesso vem daqueles que se levantam cada vez que caem. E isso é exatamente o que nós vamos fazer. A atmosfera na sala começou a mudar. Os murmúrios antes contidos agora se transformaram em uma conversa sussurrada, como se as dúvidas mais profundas estivessem começando a se dissipar. Maurício percebeu que algo maior do que ele mesmo estava começando a acontecer. Ele não estava apenas falando por ele, estava falando pelos sonhos coletivos, por uma nova era que estava se moldando diante de seus olhos. Em um canto da sala, Lívia finalmente se levantou. O olhar dela estava intenso, e havia um brilho nos olhos que deixou Maurício aliviado. Eu vivi na pele a luta por um espaço no mercado. Eu sei o que é ter um sonho esmagado por preconceitos e falta de representação. Este projeto não é só nosso, é um grito por todas as que vieram antes de nós e por aquelas que virão depois. Precisamos de vocês para tornar isso realidade. Precisamos que neste ambiente, o tradicional dê espaço ao novo. Para que cada uma de nós, de fato, possa brilhar. A sala parecia vibrar com cada palavra de Lívia. Maurício viu alguns rostos se iluminarem, reflexões de pensadores, de quem estava começando a repensar a realidade. Ele sabia que o caminho ainda era difícil, mas cada segundo carregava a promessa de transformação e esperança. Mas então, uma diretora, até então silenciosa, levantou a voz. E se esse projeto falhar em trazer os resultados esperados? O que dirão de nós? Que perdemos tempo e dinheiro em uma ideia utópica. A pergunta pairou no ar como um eco de incerteza. Maurício sentiu que era sua vez novamente, e isso o fez refletir por um breve momento, como se todos os olhares estivessem agora em sua direção. Alexandre, o executivo cético, observava com um sorriso desafiador que insinuava que a conversa poderia acabar em frustração. Maurício sabia que não poderia fugir daquela verdade.
Com um calor crescente no peito, ele olhou para cada um dos presentes. Se o projeto não alcançar os resultados previstos, então analisaremos o que podemos melhorar. Aprenderemos com os erros e não recuaremos. Nós seremos a mudança que buscamos. Somente assim, um dia, poderemos olhar para trás e ver que todo esforço realmente valeu a pena. Mas as palavras de confiança de Maurício pareceram causar um efeito contrário em algumas expressões. A dúvida ainda persistia. Como poderiam acreditar em um futuro que nem mesmo tinham certeza se chegaria? O silêncio se instalou novamente, pesado e palpável. E entre a esperança ardente e a incessante dúvida, Maurício percebeu que a resposta que se aproximava poderia ser a mais difícil de todas. Nesse tenso momento, o telefone de um dos diretores tocou em um tom agudo, quebrando o silêncio, e todos olharam para ele com expectativa. Aparentemente, era uma ligação importante. O semblante do diretor mudou. O que estaria acontecendo do outro lado da linha? Com um frio na barriga, Maurício percebeu que muito em breve, uma nova revelação poderia acabar de vez com o pesadelo ou abrir um horizonte de novas possibilidades. O futuro da proposta poderia ser decidido ali, numa simples ligação. Maurício prendeu a respiração enquanto o diretor continuava na mesma posição, com o olhar fixo no telefone, como se estivesse escutando uma revelação divina. O murmúrio na sala se dissipou rapidamente, e todos aguardavam ansiosos pela conclusão da chamada. Os rostos ao seu redor, antes tão esperançosos, agora apresentavam uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele sentiu a pressão no peito aumentar. O que o diretor iria dizer? Havia uma tensão palpável, como um daqueles momentos em que sentimos que o mundo pode mudar em um piscar de olhos. Após o que pareceram eternos segundos, o diretor desligou o telefone com um gesto brusco e olhou com determinação para a equipe. Foi uma ligação do investidor principal, anunciou ele, sua voz ecoando na sala. Ele está cético, como muitos de vocês. Contudo, acompanhou a apresentação e se mostrou curioso. Mas, ele exige um compromisso. O silêncio ampliou-se, e todos aguardavam o desenrolar daquela situação curiosa que poderia decidir o futuro da proposta. Ele quer saber se vocês estão dispostas a reunir provas concretas do impacto que este projeto teria em curto e longo prazo. A cada palavra, Maurício sentia o peso da responsabilidade aumentando. Não era apenas um projeto, eram movimentos que poderiam mudar vidas. A diretora que havia questionado o projeto anteriormente não estava satisfeita. E como esperamos convencer alguém que já está comprometido com o tradicional? Isso parece pouco mais que um sonho. Lívia, notando o tom de frustração, se levantou novamente, cheia de coragem. Um sonho pode parecer frágil, mas é o primeiro passo para qualquer transformação. Temos que mostrar a eles que nossas vozes e ações valem a pena. Vamos preparar um plano com dados, histórias e exemplos concretos do que já foi feito no mundo afora. Não estamos sozinhas nessa luta e, com certeza, não somos as primeiras a enfrentar esse desafio. E se um bilionário está disposto a ouvir, vamos dar a ele algo que ele não pode ignorar. Maurício sentiu um calor dentro de si, uma fagulha de esperança. Ele tinha certeza de que o que estava em jogo era muito mais que números e gráficos, era a força e a resiliência de luz que aquelas mulheres traziam para a mesa. É isso mesmo, Lívia. Precisamos de uma narrativa poderosa para mostrar a real necessidade e o impacto desse projeto. Mas enquanto o entusiasmo se espalhava pela sala, ele não pôde evitar uma sensação de dúvida. O tempo era curto e a competição no mundo dos negócios impiedosa. Como iriam se preparar para essa nova demanda, e mais importante, conseguiriam provar seu valor? Ao falarem sobre números e resultados, alguma coisa na respiração dele ficou em suspense. O desejo de mudar a realidade feminina era urgente, mas e se tudo que a equipe conseguisse produzir não fosse suficiente? Era aterrorizante pensar que seu esforço poderia ser em vão. Vamos nos reunir agora, ele declarou firmemente. Cada uma de vocês tem personalidades, histórias e experiências únicas. Juntas, seremos imparáveis. Se formos trabalhar, vamos fazer isso da melhor maneira possível, e por todas nós. A sala começou a se agitar com murmúrios de determinação e o desejo de agir.
Maurício percebeu que aquele poderia ser o verdadeiro começo não apenas para o projeto, mas para a transformação dela mesma. No entanto, a alegria era envolta em um fio de tensão. Como o bilionário reagiria ao que fossem apresentar? E se, no último instante, ele voltasse atrás? A incerteza ainda pairava no ar como uma sombra. De repente, uma mensagem chegou ao celular de Maurício. Um aviso de um colega do departamento financeiro. Maurício, você precisa ver isso. Acabamos de receber informações inesperadas sobre os vínculos do investidor principal. Tem algo que não parece certo. Ele olhou para a tela, o coração disparando. O que poderia significar aquilo? E como isso afetaria o futuro do projeto? O tempo estava se esgotando, e uma nova revelação estava prestes a emergir no horizonte. Maurício ficou paralisado, encarando a tela do celular. A mensagem do colega parecia um alerta de urgência, um chamado para a ação. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos confusos que tomavam conta de sua mente. O que seria tão grave sobre os vínculos do investidor principal? Com a velocidade de um raio, ele decidiu que precisava de mais informações, e rapidamente mandou uma mensagem de volta. O que você descobriu? É sobre o projeto ou sobre o investidor? Estou na reunião e isso pode mudar tudo. Ele sentiu seu batimento cardíaco acelerar, a expectativa crescente como um nó em seu estômago. Na sala, o clima estava carregado de energia. As mulheres estavam decididas e focadas, conversando sobre o que era necessário para preparar o plano que impressionaria o bilionário. A atmosfera de determinação era contagiante. Mal sabiam que, do lado de fora, uma tempestade de informações poderia fazer tudo desmoronar. Acho que precisamos de uma divisão de trabalhos, sugeriu Lívia, trazendo todos ao foco novamente. Vamos dividir as áreas de pesquisa. Algumas se concentram em dados quantitativos, enquanto outras podem árdua ou emocionalmente compilar histórias que conectem o projeto à vida real. Precisamos mostrar o valor humano por trás de cada número. Exatamente. Maurício a apoiou, enquanto sua mente continuava a girar em torno do que poderia estar prestes a acontecer. Ele riu, mas a alegria instantânea foi subitamente reemplaçada por um pano de medo. E se aquele investidor tivesse interesses escondidos? E se sua proposta não apenas fosse ignorada, mas usada contra elas de maneira traiçoeira? Enquanto os planos tomavam forma, ele percebeu que precisava dar uma pausa naquele turbilhão interno. Olhou para Lívia, ela tinha uma maneira peculiar de acalmar as águas mais turbulentas. Vamos fazer um intervalo rápido. Precisamos de clareza ao invés de confusão. As mulheres concordaram, mas o olhar de preocupação de Maurício não passou despercebido por Lívia. Ela se aproximou dele, baixando a voz. O que está acontecendo? Você está tenso. Fala para mim. Recebi uma mensagem sobre o investidor. Tem algo que não cheira bem. Não sei dizer o que exatamente, mas minha intuição está gritando. O tempo está passando e não podemos arriscar tudo em uma aposta incerta. O coração de Maurício estava pesado, mas ao olhar para ela, percebeu que transmitia mais esperança do que insegurança. Escuta, Maurício. Lívia respirou fundo, seu olhar firme e fixo nos olhos dele. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Estamos aqui para mudar vidas. E a verdade sempre vem à tona. Precisamos nos concentrar no que podemos controlar. E que história queremos contar? Ele assentiu, seu espírito renovado por aquelas palavras. Porém, as sombras que pairavam em sua mente não estavam totalmente afastadas. O que ele não sabia era que a mensagem da sua equipe financeira não era só uma pista, era um aviso de que, na realidade desse mundo de negócios, a traição e a ambição podiam surgir a qualquer momento. Enquanto Maurício se preparava para retomar a reunião, seu celular vibrava novamente. Olhou a mensagem e, para seu horror, era um link que revelava uma investigação sobre o passado do investidor. Seus olhos arregalaram. Isso não pode ser verdade, murmurou para si mesmo. Um novo dilema se formou em sua mente. Ele estava prestes a se lançar em uma batalha não apenas contra o preconceito, mas contra forças que ele nunca imaginou que existissem. Como ele poderia lutar por esta causa,
sabendo que havia uma sombra se infiltrando no que deveria ser um pacto de mudança. Ele respirou fundo, sabendo que, naqueles momentos decisivos, sua escolha de agir poderia moldar não apenas o futuro do projeto, mas toda a trajetória delas. Com uma determinação renovada, ele decidiu que não iria permitir que o medo levasse à inação. No entanto, o futuro ainda estava cheio de incertezas. Ele encarou o grupo e sentiu a urgência do momento crescendo. Seriam capazes de superar o que estava prestes a ser revelado? Essa era uma luta que não apenas moldaria suas vidas, mas que poderia deixar uma marca na sociedade. Com a adrenalina pulsando em suas veias, Maurício levantou-se depois de um breve momento de reflexão. O tempo para decidir o próximo passo estava se esgotando e a resposta estava mais perto do que imaginava. Maurício estava prestes a enfrentar um dos momentos mais importantes de sua vida. Ele olhou ao redor, viu o brilho nos olhos apaixonados das mulheres que o acompanhavam e sentiu uma onda de responsabilidade. Eles haviam construído algo poderoso juntos, e ele não poderia deixar que a sombra de um investidor traiçoeiro apagasse a luz dessa conquista. Vamos mostrar a eles que somos mais do que apenas nomes em uma tabela, ele declarou, a voz firme e decidida. As mulheres assentiram, surpresas e motivadas. Se o investidor não estiver preparado para lidar com a verdade, então vamos trazê-la à tona. A transparência, a sinceridade e a coragem são nossas maiores armas. E juntas, somos imbatíveis. Com o coração pulsando de esperança e determinação, Maurício dirigiu-se à sala de reuniões. Ao entrar, os diretores e executivos já estavam sentados, a expectativa pairando no ar. Ele tomou uma respiração profunda. Estamos aqui hoje para algo muito maior do que resultados numéricos. Estamos aqui para apresentar uma revolução, uma mudança que será sentida dentro e fora de nossa empresa. A apresentação começou, mas ao invés de seguir o script tradicional, Maurício decidiu fazer algo diferente. Ele rapidamente pediu a cada mulher que compartilhasse seu sonho e visão para o projeto. Em uma corrente de força e coragem, cada uma expressou suas histórias e anseios, e a sala foi preenchida com emoção. A diretora cética olhou para Maurício, impressionada. Vocês realmente acreditam nesse projeto? Mais do que qualquer coisa, respondeu ele, sem hesitar. Estamos falando de um investimento nas vidas que formam essa equipe. Estamos criando um legado que transcende o lucro. O que queremos é preparar o caminho para mulheres que, em vez de lutar sozinhas, se unirão e mudarão o futuro. O clima mudou. Maurício percebeu que os diretores estavam começando a absorver a ideia. As dúvidas antes afligentes estavam se dissipando. Ele sentiu a adrenalina correr por suas veias, e as palavras fluíram como uma nova sinfonia. Queremos não apenas criar um projeto, mas um modelo a ser seguido. Um jeito diferente de ver os negócios onde a diversidade é uma força, não uma fraqueza. Naquele instante, uma onda de coragem tomou conta de sua equipe. Ao ouvir as experiências e os sonhos coletivos, ficou claro que cada uma delas estava disposta a lutar por essa causa. E, mais importante ainda, por elas mesmas. A conversa se intensificou, a energia pulsava. Mas à medida que conversavam sobre os desafios, Maurício não pôde deixar de pensar na mensagem recebida anteriormente, à sombra desagradável da traição. Ele sabia que precisava abordar isso. E assim, de forma clara e assertiva, ele se virou para os diretores e mencionou o que soubera. Reconhecemos sua hesitação. E se me permite o privilégio de ser honesto com vocês, soube de algumas preocupações sobre sua própria história. A transparência é fundamental, e isso deve ser o marco na nossa jornada. O murmúrio na sala se intensificou. Ele percebeu a tensão nas expressões dos diretores, porém havia uma faísca de possibilidades. Antes que os executivos pudessem reagir, Maurício continuou: não podemos seguir adiante em uma parceria que não seja baseada na verdade. Precisamos de uma conexão autêntica, que transcenda números. Se o futuro do nosso projeto depender de mentiras, então não vale a pena. Ali, em meio à pressão e suspense, Maurício viu a determinação brilhar nos olhos de suas parceiras. Ele percebeu que juntas estavam prontas para reivindicar seu lugar no mundo, sem olhar para trás. Após o silêncio, uma das executivas finalmente se manifestou.
Se vocês estão dispostas a trabalhar de forma transparente e honesta, posso ver uma oportunidade. Mas isso significa que também precisamos de garantias e resultados concretos. Senão, nos arriscaremos a perder a confiança de nossos parceiros. E é isso que vamos fazer, completou Lívia, sua voz cheia de determinação. Vamos provar que esse projeto não é uma peça de ficção, mas uma proposta que pode mudar vidas. Faremos o que for necessário para garantir que o que temos aqui seja respeitado e valorizado. O clima tenso se transformou em um momento decisivo. Eles estavam prontos para lutar por seu sonho, o desejo de mudança ardia em seus corações. A adrenalina crescia e não havia mais espaço para incertezas. E assim, com lágrimas de felicidade e sorrisos radiantes, eles se uniram na construção do que respiravam, do que representavam. Naquele dia, Maurício não era apenas um bilionário cego, ele era o símbolo de uma transformação coletiva, um verdadeiro líder guiando não apenas sua empresa, mas também um movimento que ecoaria por gerações. Agora, ele entendia que a verdadeira riqueza estava na união, na coragem e, mais importante ainda, na conexão humana que tinham entre si. E enquanto a proposta ganhava forma, uma sensação de paz envolvia o coração de Maurício. Eles haviam escolhido o caminho da luz. E você? Está pronto para fazer parte dessa jornada emocionante? Não espere nem mais um segundo para se inscrever e acompanhar histórias exclusivas que transformam vidas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continuar a ver mais conteúdos que inspiram. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. Sua voz é importante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa análise poderosa. Vamos juntos propagar essa transformação.